Então é assim que eu vou trabalhar com a multiplicação de número com vírgula. E agora vamos passar para a divisão. A divisão. Aqui na divisão a gente vai aprender a como dividir números com vírgula em fração. Quando eu tenho uma base desse tipinho aqui. E número em divisão em chave, em fração também. E eu vou ensinar como transformar um número em notação científica, certo? A regra de arredondamento na divisão de números significativos é a mesma na multiplicação, então eu não vou precisar repetir nenhuma regrinha chata, certo? Quando eu tenho uma divisão com número com vírgula, com uma fração que aqui embaixo dela seja o número 10 ou uma potência de 10, que seria 10, 100, 1000, 1 milhão e assim por diante, ou os números no meio, né? 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão e assim vai, que são possíveis de transformar em potência, como qualquer transformação para notação científica. Eu vou fazer dessa seguinte maneira. Lembra do nosso zerinho, que dita a quantidade de casa que eu tenho depois da vírgula? Se eu tenho um número que é 0,72 e ele está sendo dividido por 10, essa vírgula aqui, ó, ela vai sentir uma vontade absurda de correr para a esquerda e tu não vai poder impedir. Se ela correr para a esquerda, o que vai acontecer? Ela vai vir aqui para frente e eu vou botar um zerinho aqui para completar o meu número. E essa 10 aqui vai embora porque ele acabou de ser usado na divisão. De resultado 0,072. Então, eu vou correr a vírgula para o lado esquerdo a cada zero que eu tenho na minha divisão. Nesse caso, eu tenho um zero aqui, ó. Esse número é o 10. Então, eu vou correr a vírgula uma vez só para a esquerda, que vai acabar em 0,72. Dois números significativos. Então, da mesma forma aqui, ó, 5,5 dividido por 1000. Aqui no 1000 eu tenho 1, 2, 3 zeros. Então, é a quantidade de vezes que essa vírgula vai ter que correr para a esquerda. Vou ilustrar aqui, ó. Vai correr uma vez para a esquerda, vai ter que ter um zero aqui. Duas vezes para a esquerda, vai ter que ter um zero aqui. Três vezes para a esquerda, vai ter que ter um zero aqui. Então, o resultado final vai ser 0,0055. Nossa, mas esses números ficaram muito grandes, cara. É muito número depois da vírgula. Eu não vou conseguir escrever eles no caderno. Eu vou ter que apelar para a anotação científica. Como que eu vou apelar para a anotação científica? A anotação científica é um jeito de escrever um número com potência de base 10 para mandar para onde é que a vírgula vai nesse número que eu quero. Ela tem essa carinha assim, ó. A 10 na N, na mais ou menos N, vamos dizer assim, tá? Sendo que esse A, ele tem que ser um algarismo. O que quer dizer isso? Ele tem que ser um número, um algarismo sem o zero. E vamos botar um asterisco aqui para dizer que é sem o zero. Ele tem que ser 1, 2, 3, 4, até o 9. Ele não pode passar isso. Ele pode ser os números intermediários, né, que são os números racionais, mas ele não pode passar do 9, senão não é notação científica. Por exemplo, 0,072. Eu olho para esse númerozinho aqui, desconsidero as vírgulas, ou seja, é o 72. Só que 72 é maior que 9. Como eu vou transformar ele para um número menor que 9, eu boto a vírgula aqui. Ou seja, eu considero que esse 0,072 é esse 7,2. Eu considero que a vírgula dele está aqui, quer ver? 007,2.
Beleza? Daí eu vou multiplicar por uma potência de 10. Que nesse caso, dessa potência de 10, ela vai ser o número de casas que essa vírgula vai ter que correr para que o número se iguale a esse cara aqui, o 0,072. Se aqui é 7,2, percebe que não está no mesmo lugar a vírgula do que o 0,072. Então, o que vai ter que acontecer? Para esse número se igualar a isso, a vírgula vai ter que correr uma vez depois da vírgula, certo? Nossa, estou falando demais hoje. Vai ter que correr uma vez para o lado esquerdo para se igualar ao 0,072 lá. Então, se eu vou para o lado esquerdo, eu boto um sinalzinho de menos, um sinal negativo. E se eu tenho que correr duas vezes para o lado esquerdo, Augusto burro, são duas vezes para o lado esquerdo, eu vou botar um 2 aqui em cima. Ou seja, se 7,2 correr bota um 0 duas vezes para o lado esquerdo, vai ficar 0,072. Então eu acabei de transformar o 0,072 em uma notação científica, que é o jeito simples de escrever um número que tem muita casa depois da vírgula. Se eu usar o 0,0055 da mesma forma, eu vou ter que considerar só o 55. Como ele é um número maior que 9, eu vou ter que transformar ele em um número menor que 9. Vezes 10. Para esse número virar esse número, a vírgula tem que correr. Se a vírgula está aqui, entre os dois 5, uma, duas, 3 casas após a vírgula. Então vai ter que ser 10 na menos 3. Se fosse 0,001, fica bem mais fácil, que é só tu fazer o 1 vezes 10, daí tu conta quantas casas tem depois da vírgula. 1, 2, 3. Então fica na menos 3, ou se fosse 0,00008, ia ficar 8 vezes 10, daí tu conta. 1, 2, 3, 4, 5. Na menos 5. A chatice é quando tem esse número repetido aqui, né? Esses números, dois algarismos, ao invés de um algarismo só, que fica bem mais fácil de trabalhar. Mas enfim, esse é um jeito de dividir número com vírgula com base 10. E esses carinhas aqui, ó, como é que eu faço? Eu vou ter que colocar ele ou em uma fração, 2,7 dividido por 0,2, que daí eu vou ter que trabalhar ele na chave, para ficar mais fácil para mim, né? Eu quero coisa fácil, velho. Matemática eu quero coisa fácil, tá ligado? 2,7 dividido por 0,2. Daí a matemática, ela me dá uma ajudinha, que eu posso multiplicar em cima e embaixo aqui por 10, que é a mesma coisa que eu multiplicar por 10 vezes 10, 10 dividido por 10. Como assim? Não entendi. É assim, ó. 2,7 sobre 0,2. Se eu multiplicar isso por 10 sobre 10, é a mesma coisa que eu multiplicar por 1. Então fica 27 sobre 2. Até esquece isso daqui, ó. Ficou até mais fácil do que eu pensava. Daí sim, tu bota o 27 sobre 2 na chave. Aqui eu boto 1. 2 vezes 1, 2. Aquele jeitinho lá que tu sabe. Agora eu tenho que saber o número mais próximo de 7, multiplicado por 2, que no caso é 6. Vai sobrar 1. O que eu faço quando sobra 1? Ainda não terminei a minha conta, porque o carinha aqui embaixo tem que ser igual a 0. Eu boto uma vírgula. Se eu boto uma vírgula no banco, ele me dá um 0. Daí eu boto um 5, porque 5 vezes 2 é 10. E o meu resto aqui, 0. Carinha feliz. Esse é um jeito de dividir. 13,5. Somar esses carinhas aqui em fração, que vai ficar 27 sobre 10, dividido por 2 sobre 10. E para quem lembra da propriedade de fração, numa divisão entre frações, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda,
vai ficar 270 sobre 20, que é o meu 27 sobre 2, que a gente viu aqui, que vai dar 13,5. Entendido? Agora, para finalizar o videozinho aqui, eu vou fazer por notação científica. O 0,005 eu vou conservar o 5, multiplicar por uma potência de 10. Eu conto as casas que tem depois da vírgula. 1, 2, 3, 10 a menos 3. A divisão é a mesma coisa que uma fração. Divido por 2. O 2, como ele não tem potência de 10 multiplicando, eu posso multiplicar por 1. E o 1 é 10 elevado a 0. Para ficar duas potências de base iguais aqui para serem divididas. 5 divide por 2 é 2,5. Vezes 10. Divisão de potência de base igual, tu conserva a base, que é o que eu fiz aqui, e subtrai os expoentes. Menos 3 menos 0 é igual a menos 3. No caso, se fosse uma multiplicação, tu conservaria a base e somaria os expoentes, diferentemente desse caso que tu subtrai os expoentes. Então é isso, esse foi o vídeo de multiplicação e divisão de números racionais, ou números com vírgula. Espero que eu tenha resolvido a dúvida de alguém. Se eu não tiver resolvido, eu posso fazer outro vídeo um pouco mais didático. Eu posso inventar alguma coisa. É só botar no comentário aí dúvidas ou observações. Ficou um vídeo bem grande, eu devia ter feito em 2 partes, mas tudo bem. Quem pediu o vídeo vai ter que assistir. Valeu. Fui!